você é livre para ofertar e para dizimar. Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é sua vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce que o mel, que me tira desta cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremotos, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu dás ordem às estrelas e ao mar os seus limites, e eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo. Diga bem alto pro Senhor Jesus: não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da sua voz. Não há doenças nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra, diga isso, é pura, escudo para os que nele creem. Não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da sua voz. Não há doenças nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade, diga bem alto, meu amado, se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Dê um aplauso bem alto para o Senhor Jesus, meu amado. Escudo para os que nele creem. Nós cremos em Ti, Jesus. Aleluia. Glória a Deus.
Boa noite, irmãos. A paz esteja com todos. Amém? Glória a Jesus por essa noite. Glória a Jesus por nossas vidas, por estarmos aqui. Eu quero orar com você, amém? Senhor, nós te damos graça nessa noite, porque os teus caminhos são mais altos, porque os teus propósitos são mais altos, porque o Senhor, Pai, está nesse momento assentado em seu alto e sublime trono, cercado, Senhor, de anjos e querubins, todo ser que respira, todos os luminares, todo o universo, Senhor, toda a pulsação, toda a energia, clama e adora e exalta o teu nome, Jesus. E nós queremos nesse momento também, Pai, nos unir a uma milícia de anjos, Senhor, celestiais, conforme está escrito no livro de Isaías, no capítulo 6. Esses anjos, Senhor, estão diante do teu trono e eles curvam-se uns aos outros. Com uma das asas, Senhor, cobrem o rosto e com outras asas cobrem os pés e declaram que o Senhor é santo, santo, santo e eternamente santo, Senhor. E nós nos rendemos hoje, Senhor, nessa noite, à sua soberania. E te pedimos que o Senhor venha iluminar a nossa mente, iluminar o nosso coração, porque a sua palavra é vida, Senhor. E a tua palavra é escudo para aquele que nele crê. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Amém, amados? Vamos fazer uso da palavra de Deus antes de nos assentarmos. Livro dos Salmos, Salmo número 22. Você que trouxe a sua Bíblia, se o irmão puder colocar para a gente ler junto. Eu quero ver se a minha versão aqui é igual a que nós temos aí, em nome de Jesus. Salmo 22. Deus me deu uma palavra já há algum tempo, e eu confesso para os irmãos que essa é uma palavra muito poderosa, e eu creio que é algo propício nessa noite para as nossas vidas, para o nosso coração, amém? Vou ler alguns versículos para a gente poder meditar. Salmo 22. Aqui não está saindo. Esse é um salmo davídico, um salmo messiânico. Meu Deus, por que me abandonastes? Por que estás tão longe de salvar-me, tão longe dos meus gritos de angústia? Meu Deus, eu clamo de dia, mas não respondes, de noites e não recebo alívio. Tu, porém, és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Em ti confiaram os nossos antepassados. Sim, eles confiaram e tu os livrastes. Clamaram a ti e foram libertos. Em ti confiaram e não se decepcionaram. Mas eu sou verme, não homem, motivo de zombaria e objeto de desprezo do povo. Até aí. Pode se assentar, meu querido, em nome de Jesus. O Senhor me deu uma palavra, e essa palavra eu confesso para os irmãos que hoje em dia poucas coisas você consegue absorver, né? Ali mexendo no celular, nos stories da vida. E eu vi um pequeno estudo, e eu me aprofundei um pouco nesse estudo, para trazer para os irmãos uma palavra nessa noite, amém? Eu coloquei um título para essa pregação, para esse sermão. O título diz assim: o amor que se entregou, amém? Eu não poderia estar falando de outra pessoa que não fosse nosso Senhor Jesus. Um amor incomparável. Se nós estamos aqui nessa noite, Gustavo, apesar de toda a dor, toda a dificuldade, é porque o Senhor nos amou. E porque Ele nos amou, nós podemos ter livre acesso a Ele, sentir a presença dEle neste lugar, sentir o cuidado dEle em todas as circunstâncias. Ontem foi um dia bem difícil. De manhã, pastor, a Monique manda uma mensagem. E quando a Monique manda a mensagem, eu já tomo um susto, porque ela não é muito de mandar a mensagem de manhã. Ela sempre começa a mandar a mensagem da tarde para a noite. É uma característica que cada casal conhece. E a Monique me mandou uma mensagem falando assim: amor, eu estou 7 dias atrasada. Eu falei: bendito seja o nome do Senhor Jesus.
Na hora veio um misto de uma dor de barriga com uma desinteria espiritual. E na hora que veio aquela preocupação, já veio uma alegria, uma euforia dentro do meu coração. Eu passei, comprei uma caixa de Ferrero Rocher e falei: é hoje, Jesus, né? Mas daí, chegando em casa, ela tinha mandado a mensagem já a respeito E eu falei: Deus. E veio um misto de sensação, porque aquela euforia, e ela não estava grávida. E a Bruna tinha perdido o bebezinho. E ao mesmo tempo já veio aquela euforia, porque a Pri recebeu um diagnóstico que não era câncer. E aquela preocupação toda. Então, isso é ser humano. E quando eu olho para essa figura desse amor que se entregou, é possível enxergar em Jesus toda a humanidade. Tudo o que ele precisou passar, esse misto de sentimentos, mas de uma forma tão profunda, porque quando a palavra do Senhor vai nos dizer que ele estava no Getsemane, eu imagino que todo o peso, todo o peso do mundo, todo o peso do pecado estava ali sobre ele, sobre os ombros dele. E a ciência vai descrever um fator ali extremamente duro e cruel, que quando ele estava ali orando, ele suava sangue. Nos últimos momentos, eu não sei que tipo de oração ele fazia, que tipo de sentimento, mas é um sentimento indescritível. Então não existe nada, Gustavo, que a gente não tenha sentido, nenhuma euforia, nenhuma tristeza, nenhuma alegria, nenhuma dor que Jesus não tenha sentido. Muito pelo contrário, ele foi além. Ele sentiu todas as preocupações e também todas as alegrias, porque estava com ele um grupo de 12 pessoas, assim como eu e você. Pessoas às vezes que eram desacreditadas diante da sociedade, pessoas que eram odiadas, pessoas que tinham problemas maiores, às vezes menores do que os nossos. Um pescador, um cobrador de impostos, pessoas até, vamos dizer assim, radicais. Mas Jesus teve prazer em pegar aqueles homens, assim como ele faz conosco nessa noite, e nos transportar de um império de morte para um império de luz, e nos revelar esse amor. O salmo profético da cruz, que é o salmo que nós lemos, vai fazer menção ao salmo davídico, em que Davi praticamente profetiza o que Jesus haveria de passar no final. E especificamente no Salmo 22, versículo diz assim: mas eu sou verme e não homem. Não sei se o Rafa conseguiu mandar aquela mensagem que eu te mandei, Rafa, semana passada. Coloca ali para a gente ver. Davi diz: mas eu sou verme e não homem. Estão vendo essa figurinha? Não sei se dá para os irmãos enxergarem bem. Eu fiquei muito impactado com isso. Essa figurinha, irmãos, é um verme que se chama Tola Achani. Mas ele não é um tipo de verme comum. Ele é um verme que, quando ele chega ao seu ciclo, para virar outra geração, ele sobe no madeiro. Preste atenção. Ele sobe no madeiro. Ele tem uma cor escarlate, e antigamente, para conseguir essa cor vermelha, que é essa cor profunda que a gente está vendo, somente a realeza conseguia. Nos anos 1500 no Brasil, lá no princípio, eles iam roubar aqui o pau-brasil, não era? Não é assim que a gente aprendeu? Porque era uma cor que simbolizava a nobreza. Essa cor escarlate. E esse bichinho, ele sobe então no madeiro, ele se prende a esse madeiro, ele se fixa a esse madeiro, e ele morre. E mais interessante que esse bichinho morre, e os filhotinhos, os bichinhos ali, os vermezinhos, comem o corpo da própria mãe. Rapaz, que revelação. Quando Jesus estava, preste atenção, para não perder o fio da meada,
Quando Jesus estava prestes a morrer na cruz do Calvário, o que ele disse? Eliá, lama sabachthani. No original dizendo: Deus meu, por que me desamparastes? Ele estava lendo o Salmo 22. Estava se cumprindo ali, na cruz, a profecia. Deus meu, por que me desamparaste? E é interessante que alguns detalhes da crucificação aparecem ali séculos antes de existir. No versículo 6, encontra-se algo chocante aí no Salmo. O salmista diz: eu sou verme. Eu sou verme. E Jesus cita isso na cruz. Deus meu, por que me desamparaste? Ele começa citando o Salmo 22. Esse verme apresenta algumas características. Ele se prende à madeira, conforme eu havia dito para os irmãos, voluntariamente. Ali ele fixa seu corpo permanentemente. Dá à luz a filhotes neste lugar. Seus filhos se alimentam do corpo da mãe viva. Vamos ler o que está escrito no livro de João, capítulo 6, versículo 51. Porque essa palavra, apesar de ser chocante, ela é gloriosa. Livro de João 6,51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Amém? Olha, qualquer comparação é muito válida. Esse verme, ele morre preso ao madeiro, porque é uma característica específica desse ser. Ao morrer, ele libera uma substância vermelho escarlate. Jesus, quando morre, derrama o seu sangue na cruz do Calvário, por amor de nós, não é verdade? Calma, que vai ficar melhor ainda. Abram comigo Isaías capítulo 1, versículo 18, para a gente poder acompanhar junto. Isaías capítulo 1, versículo 18. Venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate. Tolat et shani, que é o nome desse verme, vem dessa cor chamada escarlate. Um escarlate, uma cor profunda, muito parecida com o sangue. Venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como púrpura, eles se tornarão como a lã. Que cor que é a lã, amados? Branquinho, não é verdade? Olha uma característica desse verme, mais uma característica dele. Quando ele termina a sua simbiose, o seu ciclo de vida, ele está vermelhinho. Então ele libera essa cor vermelha, os filhotinhos comem o seu corpo. E para finalizar esse ciclo, ele se torna branco como a neve. A palavra escarlata vem da mesma origem, tolat, ligada ao vermelho profundo. Depois de alguns dias, seu corpo se torna branco como a neve. Qual foi as conexões que nós vimos aqui? Jesus também foi pregado no madeiro, se entregou voluntariamente, derramou seu sangue escarlate, deu a vida a muitos através da sua morte, não saiu da cruz e permaneceu até o fim. Ele se fixou na cruz por amor. Aqui está uma das imagens mais poderosas. O verme, que fica vermelho ali, fica vermelhinho na simbiose dele. Jesus derrama o seu sangue. Em Isaías, que nós lemos agora, Isaías 1,18, ainda que os vossos pecados sejam como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ou seja, queridos, o sangue de Jesus Cristo tem o poder de purificar a sua igreja. E através do sacrifício de Jesus, da sua entrega voluntária por nós, através desse plano perfeito dele de se entregar, de dar o seu corpo por amor de nós, a sua vida, derramar o seu sangue, ele nos propicia
sermos hoje brancos como a neve. O sangue de Cristo, o vermelho, produz uma igreja purificada, branca. E queridos, nós não podemos esquecer do que significa a morte de Jesus Cristo, porque eu acho que o grande epicentro do cristianismo, Gustavo, está em todos os dias nós realizarmos uma reflexão do que significou o amor de Jesus Cristo. É um amor, queridos, incalculável. É um amor imensurável. E às vezes nós damos tanta ênfase para os nossos problemas, para os nossos dilemas, para as nossas dificuldades. Nós supervalorizamos tantas coisas na nossa vida e deixamos de significar todos os dias o amor de Jesus, a humilhação que Jesus passou naquela cruz por amor de nós. Quando Jesus diz, sou o verme, há uma conexão com Filipenses capítulo 2, depois os irmãos leem lá, há uma conexão muito forte. Ele está assumindo o lugar mais baixo. Ele está se identificando com a nossa condição caída, com a nossa condição fragilizada. Ele está carregando a nossa vergonha. Ele se esvaziou. Ele se humilhou até a morte de cruz. O Rei Jesus se fez verme para nos fazer filhos. A mensagem central desse texto é dizer para os irmãos que a cruz não representa simplesmente o sofrimento, mas representa uma transição. Todas as vezes que nós olhamos para a cruz, qual é o tipo de sentimento que você tem? Será que você se enxerga ali naquela cruz? Paulo disse que fomos sepultados com ele antes da fundação do mundo, fomos crucificados com ele antes da fundação do mundo. E quando eu vejo a figura de Cristo, quando eu vejo essa similaridade com esse ser, com essa existência, algo que Jesus foi, dizer, por que Jesus disse, Deus meu, por que me desamparastes, né? Uma conexão clara com o Salmo 22. E todas as conexões que envolvem essa palavra, isso é algo muito profundo, algo muito poderoso. Um rei se desfazer da sua glória. É o mesmo rei que esteve com Deus no princípio do mundo, porque no princípio, o primeiro versículo do livro de Gênesis, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. E quando a gente vê o início do livro de João, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E o verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. Então, o nosso Jesus de tantas teofanias, do mesmo Jesus que se apresentou a Abraão, que aparece tantas vezes no Antigo Testamento, se desfez da sua glória para se tornar verme no nosso lugar. Então, essa palavra ela é muito alegre no meu coração, porque todas as vezes que nós nos sentimos mal, pastor, por determinada situação da nossa vida, nós precisamos saber que o nosso rei foi no mais profundo, na mais difícil e dolorosa comparação, para nos trazer vida. Então, meu amado, não existe nada realmente conforme diz a letra dessa canção que nós adoramos. Não há ferrolhos, não há portas, não há doenças, não há tempestade, não há nada que possa realmente nos separar desse amor. Eu quero ler com vocês, para nós finalizarmos. Hoje é uma palavra bem rápida, não vou me alongar muito, não tem muito o que falar, mas eu quero ler com vocês, eu quero declarar com vocês Isaías 55. Abra para mim, Rafa, por gentileza. Vocês conseguiram entender a profundidade disso, amados? Não sei se eu vou conseguir transmitir, mas é muito forte. Eu quero que você se coloque de pé em nome de Jesus. Eu quero fazer um ato profético com você nessa noite, amém? O judeu, ele usa uma espécie de um bonezinho, já viram isso aí? Na cultura judaica se chama kippah, que é significa que Deus sobre todas as coisas. Vai acontecer um tempo agora, e esse tempo já é um tempo presente,
e que nós vamos permanecer de pé, tão somente aqueles que confiam integralmente na palavra de Deus. Escutem o que eu estou dizendo para vocês. Escutem isso é muito profundo. Não tem como você me dizer que você é crente, que você crê nesse Jesus que se fez verme, que morreu por nós, e falar assim: Rafael, eu acredito em uma parte disso, outra parte não. Se você tem isso dentro do seu coração, eu quero te dizer, você está com defeito de fabricação. A palavra de Deus, em Hebreus capítulo 4, versículo 12, vai dizer que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, penetra na divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e ela é apta para discernir os propósitos e intenções do coração do homem e da mulher. Se você crê que essa é a palavra de Deus, eu quero te convidar. Se você não crê, não faça. Não faça. Mas se você crê, eu quero que você pegue aí a sua Bíblia. Quem não tiver Bíblia, pega ali, por favor, ó. Pega uma Bíblia ali. Quem não tiver com Bíblia, se tiver de casal, serve o casal. Que eu vou propor, serve para o casal. Os irmãos coitados vieram ali estão prestigiando o Capivari, por favor, irmãos. Todos estão com Bíblia? Aleluia. Aleluia. Queridos, abram a palavra de Deus no livro de Isaías, capítulo 55. Isso aqui é para quem crê, para quem tem fé, para quem acredita que a palavra de Deus é viva e eficaz, amém? Jesus é a palavra, no princípio era o verbo, e o verbo era Deus. Jesus é a palavra. Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Eu quero que você não precisa ler. Os que estiverem sobre casal, eu quero que coloquem a palavra de Deus sobre as suas cabeças, assim, ó, como eu estou fazendo. Se tiver família, pode fazer. Pode fazer. Pode fazer. Pode fazer sem dó, sem medo. Eu sei que as irmãs vão ficar um pouco bravas, vai estragar um pouquinho o penteado, mas esse vai ser o seu kipar nessa noite. Esse vai ser o seu kipar nessa noite. Rafa, Ricardo, mesma coisa, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tem uma Bíblia aqui, ó. Não perca a oportunidade, em nome de Jesus. Amados, eu estou pedindo isso para os irmãos, com todo o respeito do mundo, porque eu tive um sonho exatamente igual a esse. E nesse sonho os irmãos estavam com a palavra de Deus sobre as vossas cabeças. E aqueles que estavam sem a palavra de Deus como a sua cobertura, como o seu telhado, eles estavam vulneráveis. No Antigo Testamento, a última praga do Egito, a morte do primogênito, o anjo passa e diz, acabamos de sair da Páscoa, né, que o umbral teria que ser marcado com o sangue do cordeiro para que o espírito da morte não entrasse no seu lar, não entrasse sobre a sua casa e sua família. Mas eu quero que você coloque agora aí nos seus pensamentos, na sua oração, sobre esse telhado, não somente vocês que estão aqui, mas toda a família de vocês, todos os amigos que vocês têm, a igreja que vocês frequentam, talvez nem todos sejam daqui. Eu quero que vocês coloquem aqueles que vocês se lembram nessa oração. Eu quero que vocês declarem nesse momento palavras de vitória, palavras de bênção, palavras de salvação sobre a família, sobre a casa de vocês. Em nome de Jesus Cristo, eu quero dar uma ordem agora para que todo espírito maligno, todo espírito imundo, que tem tentado impedir que a palavra de Deus penetre no seu coração, que ele penetre na sua vida, que caia por terra agora em nome de Jesus. Toda resistência no mundo espiritual caindo por terra, eu quero declarar sobre a sua vida, que há poder no nome de Jesus, e através dessa palavra, que é o próprio Jesus, vai entrar vida agora na sua vida, vida sobre a sua casa, vida sobre o seu trabalho, sobre as suas finanças,
finanças, vida na sua área emocional, espiritual, física. Eu quero declarar isso em nome de Jesus. Amados, eu quero que vocês orem agora. Orem a Deus pedindo a salvação da sua família, pedindo a transformação do seu lar, do seu negócio, da sua mente. Enquanto os irmãos vão estar orando, prestem atenção, enquanto os irmãos vão estar orando, eu vou declarar Isaías capítulo 55 sobre a vida dos irmãos, amém? Continuem orando, não cessem de orar. Orem com fé nessa noite, em nome de Jesus. Orem mesmo, amados, orem com fé. Venham todos vocês que estão com sede, venham às águas, e vocês que não possuem dinheiro algum, venham e compram e comam. Venham, comprem vinho e leite sem dinheiro e sem custo. Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão, e o seu trabalho árduo daquilo que não o satisfaz? Escutem, e comam o que é bom, e a alma de vocês se deliciará com a mais fina refeição. Deem-me ouvidos e venham a mim, ouçam-me, para que a sua alma viva. Farei uma aliança eterna com vocês, minha fidelidade prometida a Davi. Vejam, eu fiz um testemunho aos povos, um líder governará dos povos. Com certeza você convocará nações que vocês não conhecem, e nações que não conhecem se apressarão até vocês, por causa do Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, pois Ele lhe concedeu esplendor. Busquem o Senhor enquanto se pode achar, clamem porque Ele está perto. Que o ímpio abandone o seu caminho, e o homem mau os seus pensamentos. Voltem-se para Ele, o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois Ele dá de bom grado o seu perdão. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os teus, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para eles sem regarem a terra e fazerem brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador, o pão para o que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que eu desejo e atingirá o propósito para qual eu o enviei. Vocês sairão com júbilo e serão conduzidos em paz. Os montes e colinas irromperão em canto diante de vocês, e todas as árvores do campo baterão palmas. No lugar de espinheiro crescerá o pinheiro, e em vez de roseiras bravas crescerá a murta. Isso resultará em renome para o Senhor. Para sinal eterno, não serão destruídos. Deus, nós tomamos posse disso. Naquela visão, Senhor, que o Senhor me deu àqueles que estavam fora do telhado, ou seja, fora da sua palavra, estavam mortos. Nós queremos permanecer na sua palavra. Nós queremos permanecer em Cristo. Eu te peço nesse momento, Senhor, faz essa palavra, Senhor, que é viva e eficaz, penetrar no nosso coração. De uma vez por todas, Jesus. De uma vez por todas, que a sua palavra que é viva e eficaz possa penetrar
do nosso coração, trazendo vida para a honra e a glória do seu nome, Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu quero adorar aos irmãos, ao Senhor com um hino junto com os irmãos. Amém? Cadê o Gustavo? O Gustavo é nosso baterista, tecladista, pianista. Que mais você é, Gustavo? Tudo isto. Frentista, oculista, dentista. Não, esquerdista não. Aleluia. Dá um dó maior, Igor. Você sabe tocar, Igor? Apaga essa luz um pouco em nome de Jesus, irmão. Ajuda nós. Eu quero que você medite nessa canção. A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre. Cante junto. O meu caminho é do Mestre, minha esperança é do Mestre. Vamos cantar novamente. A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é meu Mestre, minha esperança é meu Mestre. A Deus eu entreguei o barco do meu ser e entrei no mar afora. Pra longe eu naveguei, não vejo mais o cais, só Deus e eu agora. Adora o Senhor. A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre. Na solidão da vida eu pude perceber o quanto Deus me ama. As ondas grandes vêm tentando me arrastar pra longe da presença. Adora o Senhor. A minha vida é do Mestre, meu coração é do... Nós entregamos, Senhor, a nossa vida, Senhor. O meu caminho é do Mestre, minha esperança é... Vamos adorar o Senhor mais uma vez. A minha vida é do Mestre, meu coração. Nós declaramos, Senhor. O meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre. Salmo 37, versículo 5.